E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Eu espero que você possa estar, sim, sabe, muito feliz com Deus, porque grandes coisas Deus tem feito na nossa vida e Ele tem nos mantido, sabe, firmes de pé, por mais que as lutas são constantes, os desafios, as adversidades da vida estão aí, né, o tempo todo. Mas se nós estamos até aqui, é porque o Senhor nos ajudou em todas as situações. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, da sua casa, da sua família, e que venha ser uma semana mais do que abençoada. Amém? E a mensagem dessa semana, eu estou trazendo um tema, né, para te dar uma sacudida, para te fazer uma provocação, a verdade. Olha só para você ver o tema. Será que vai acontecer? Será que aquilo que eu estou querendo na minha vida, aquilo que eu estou sonhando, aquilo que eu estou projetando, será que o meu propósito, será que a promessa de Deus, será que ela vai acontecer na minha vida? E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na palavra de hoje, porque eu creio que ela vai ser algo transformador na sua vida. Veja, meus irmãos, todo momento a gente está construindo várias coisas dentro da nossa mente. Enquanto a gente pode sonhar, enquanto a gente pode imaginar, não tem limite, né? Para aquilo que a gente quer viver, para aquilo que a gente quer realizar, para aquilo que a gente quer ver. Isto serve tanto para nós quanto para pessoas que a gente ama também. Isso é muito comum e é natural. O tempo todo a gente está fazendo planos, a gente está querendo que algo aconteça na nossa vida, principalmente coisas que a gente tem prazer, né? E a gente vai se sentir totalmente realizado por aquilo. Mas em contrapartida, sempre tem aquela pergunta: será que vai acontecer? Será que isso vai se tornar realidade? Então, quando eu começo a fazer essas perguntas, o que isso gera dentro do meu coração? Da mesma forma que de um lado a gente fica entusiasmado, a gente fica feliz quando começa a planejar alguma coisa, o que essas perguntas também geram no nosso coração? Quais sentimentos são esses que vêm trazer negatividade, vêm trazer bloqueio e às vezes vêm trazer desânimo para a gente também? Então veja que sempre tem um lado conflitando com o outro, um lado falando para você: olha, vai acontecer. Continua sonhando, continua crendo, continua orando, buscando ao Senhor e continua, sabe, trabalhando, continua fazendo, continua, sabe, verdadeiramente colocando ali seu esforço também, porque a partir do momento que a gente ora, a gente busca, mas a gente também está se esforçando, não há motivos para aquilo não acontecer. Só que do outro lado tem aquilo: pô, será que está suficiente? Será que eu vou conseguir chegar lá? Tá difícil isso aqui, tá difícil aquilo ali, parece que não vai conseguir, parece que não vai virar, parece que não vai ter jeito. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a história de um grande homem de Deus, que eu acho que todos vocês conhecem, mas ela é fantástica. Então por isso que eu quero ressaltar aqui a história de Noé. E acompanha comigo lá em Gênesis, a partir do capítulo 8, a palavra de Deus vai nos ensinar algo poderoso. Amém? Capítulo 8, versículo 6. Passando 40 dias, e aqui a narrativa é em relação ao fim do dilúvio, Noé abriu a janela que fizera na sua arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou o corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso
voltou para a arca, a Noé. Veja, meu irmão, olha o sentimento desse momento de Noé. Noé foi um homem que ele acreditou em algo que não existia. Noé, ele superou toda a adversidade do meio dele, do momento que ele estava vivendo. Em todo o período que Noé ele estava construindo aquela arca, ele provavelmente passou por situações em que pessoas debocharam dele. Noé passou por situações em que pessoas duvidou dele. Noé ele se esforçava, ele estava ali construindo aquela arca sozinho, temente a Deus, acreditando que a promessa que Deus tinha liberado sobre a vida dele, a missão que Deus tinha passado para ele, um dia ia acontecer. Porque a palavra de Deus fala que foram anos e anos para que Noé conseguisse terminar aquela arca. Anos para que realmente aquilo que Deus tinha liberado na vida de Noé há anos atrás se tornasse real. Então imagina o quanto que Noé, ele falou assim, olha, eu estou avisando, vai acontecer. Sabe, irmão, traz isso agora para você. O meu sonho, aquela palavra que Deus liberou, vai acontecer. Tá vendo que eu estou fazendo esse paralelo? Para você começar a entender que existem situações na nossa vida que demandam tempo. Que por mais que pessoas vão duvidar de você, vão debochar de você, vão criticar você, assim como criticaram Noé, assim como duvidaram de Noé, a gente se sente às vezes desanimado. Poxa, tá demorando tanto, nada acontece. Eu tô aqui me esforçando, sabe? Preparando essa arca para algo que as pessoas não acreditam. Mas eu tenho a convicção que vai acontecer. Isso que é o poderoso. Que aquilo que Deus colocou dentro de você, você nunca pode perder essa convicção. Por mais que demore e por mais que as pessoas não creem naquilo que você está fazendo. Porque não precisa das pessoas acreditar, basta você crer. Então, se vierem para você falar assim, poxa, será que isso vai acontecer realmente na sua vida? Meu irmão, fique tranquilo, tenha paciência, espera no Senhor. Porque Noé, ele continuou crendo, ele persistiu, ele insistiu, ele fez tudo conforme aquilo que Deus pediu ele para fazer. Então olha só para você ver. Então, continuando aqui no versículo 9, ele estendeu a mão para fora, apanhou uma pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliva. Noé, então, sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra, esperou ainda outros 7 dias, de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Olha para você ver, depois de tudo isso que Noé já tinha passado, olha a paciência de Noé. Aqui, meu irmão, a gente vai aprender muitas coisas com a vida dele. Que mesmo ele estando próximo, mesmo ele sabendo que algo já está acontecendo, ele esperou mais um pouco para que as águas diminuíssem. E aí de novo ele soltou uma outra pomba, então ele esperou de novo mais 7 dias para que realmente ele tivesse certeza que as águas tinham baixado ao ponto de ele entender que ali havia terra nova, terra seca. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos ansiosos, aflitos, e quando a bênção está quase aqui, chegando, está praticamente no limite, falta alguns dias, alguns momentos, a gente pega e desiste. Noé, ele teve a sabedoria de falar, no momento certo eu vou entender a hora
de abrir as portas dessa arca e descer com a minha família e viver o milagre, a bênção, a promessa, o propósito que Deus tinha colocado na minha vida. E nós não. Nós queremos para ontem, nós queremos para agora, nós queremos para esse minuto, para esse segundo. Nunca se viu, sabe, uma geração tão ansiosa em ter, em conseguir, em ser, em estar do que essa geração. Por isso que andamos, todo mundo tão aflitos, decepcionados e ao mesmo tempo desanimados com tudo que está acontecendo em nossa volta, porque a gente não tem a paciência como Noé teve, a perseverança como Noé teve. E mesmo quando ele já estava sentindo que estava no momento, ele ainda esperou um pouco mais, até, o propósito dele se cumprir. Pensa, meu irmão, quantas vezes você estava próximo de conseguir esse milagre que você queria? Quantas vezes você estava próximo de conseguir essa bênção que você precisava e você desistiu, você parou, porque você achou que não ia acontecer mais? Continua comigo em Gênesis capítulo 8, versículo 13. E no primeiro dia do primeiro mês do ano de 601 anos de vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles. E assim faça sair também todos os animais que estão com vocês, aves, grandes animais e pequenos que se movam e rastejam no chão. Faça sair para que eles se espalhem por toda a terra, sejam férteis e se multipliquem. Veja que era o momento agora de tocar, de recomeçar, de viver uma nova vida, de alcançar aquilo que Noé começou a construir há muito tempo atrás. Era naquele momento onde que secou a terra, estava totalmente seca, que Noé colocou os pés em terra firme e ele fez, ele enxergou se cumprir aquilo que Deus tinha prometido há muitos anos. E hoje tem pessoas que Deus liberou uma palavra, ele começou a construir um sonho hoje, ele começou a construir um projeto hoje e ele já quer que termine amanhã, ele já quer ver frutos disso amanhã. Meu irmão, a mensagem aqui é simples. Aquilo que Deus estabeleceu na sua vida vai se cumprir. A promessa dele vai se cumprir. Agora, a questão é, você acredita? Você está disposto a construir, seguir esse processo até o momento de se tornar realidade? Essa é a questão. Às vezes a gente fica se perguntando o tempo todo, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Calma aí. Você está seguindo o processo? Você está permanecendo? Amém, meus irmãos? Porque nós precisamos entender que cada promessa que Deus liberou na nossa vida, se a gente se questiona se realmente ela vai acontecer ou não, se pode acontecer ou não, a gente está gerando bloqueios. Pensa, você tem dúvida que Deus ele desenhou um casamento, uma família abençoada para você? Se você se questiona, poxa Deus, será que eu vou ter uma família abençoada? Não faz sentido, meu irmão. Isso é uma questão de mentalidade. É questão da gente não querer acessar aquilo que Deus já liberou lá no céu para a nossa vida. Se Deus ele liberou que nós vamos colher o melhor dessa terra, não faz sentido nenhum a gente ficar questionando por que nós não estamos vivendo.
mas sim o que nós precisamos fazer para poder alcançar aquilo que Deus já liberou. Meu irmão, tudo aquilo que é promessa de Deus, antes que a gente imaginasse como fazer, como construir, como realizar, Deus, Ele já estabeleceu sobre nossa vida. Ele já liberou todas as bênçãos sobre nossa vida, todas as promessas sobre nossa vida. Agora, a pergunta não é se vai acontecer, e sim, Deus, me ajuda, me ensina, me instrui, me mostra a direção, me fala como eu devo chegar lá, para que eu possa viver as promessas que o Senhor já liberou sobre minha vida. E assim, meu irmão, essa mensagem não é questão de autoajuda, não é coach, não é nada disso. É algo que está na palavra de Deus. Aquele que crê, sabe, vai viver coisas infinitamente melhores, maiores. Pensa, olha que a palavra de Deus fala, só eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. E Deus tem pensamento de paz, de alegria, de amor, de unção, de bênção, família abençoada, um lar de paz, prosperidade. Está na palavra de Deus, meus irmãos. Então, creia e não pense nada diferente disso na sua vida. A gente conhece vários homens da fé que tiveram que superar esse processo. Veja, a gente vai falar de José. Quantos anos que José esperou para se tornar realidade o sonho que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Nós vamos falar aqui sobre a vida de Davi. Depois que ele foi escolhido, abençoado, quanto tempo demorou para ele se tornar rei? Meus irmãos, não é a gente se perguntar se vai acontecer ou não. É a gente entender que a gente precisa caminhar debaixo da bênção de Deus, conforme Deus quer construir com a gente, para que se torne realidade na nossa vida. É mudar a nossa mentalidade e parar de questionar aquilo que nós estamos vivendo e crer que nós vamos viver aquilo que Deus falou que ia viver. É a gente parar de ser negativo ao ponto de ter uma mente que bloqueia e que faz a gente travar, ao invés da gente continuar. Ter uma mente que nos bloqueia, ao invés de a gente falar que vai dar certo, a gente duvidar que pode dar certo. Esse é o problema. É por isso que a mensagem de hoje ela é provocativa de, meu irmão, para de se perguntar se vai dar certo. Para de se perguntar, simples assim. E começa a viver. Começa, sabe, fazer o que você precisa fazer. E deixa que aquilo que Deus tem que fazer, Ele já fez. E aí, na hora que você entende isso, esse tipo de pergunta já não faz mais sentido na sua vida. Isso já não te preocupa, isso já mais não te paralisa, isso já não faz com que isso seja importante para você construir algo. Então, ao invés de você perguntar, será que vai acontecer? Você fala, Deus, continua me dando força para, continuar. Continua me dando força para poder realizar. Continua me dando força para poder superar as adversidades, as dificuldades. Continua me dando força para eu poder chegar. E quando eu chegar, eu sei que tudo aquilo que eu fiz não foi em vão. Eu estou vendo aqui a bênção, eu estou vendo aqui a promessa, eu estou vendo tudo se cumprir na minha vida. E melhor, meu irmão, sempre ore e peça a Deus para que a sua fé venha a ser aumentada, para que a sua expectativa venha a ser aumentada e para que você nunca venha desistir. Amém? E eu gostaria de orar por você, meu irmão. Se você se fez essa pergunta algum dia na sua vida, será que vai acontecer? Se você está se fazendo essa pergunta agora, será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir realizar? Será que eu vou conseguir viver? Que você possa fechar os seus olhos, assim como eu vou fazer com o meu. Porque eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Essa palavra também, ela serve para mim. Porque em alguns momentos da vida, a gente duvida. A gente questiona a Deus. A gente pergunta, Deus, será? Eu sei que foi o Senhor que prometeu. Eu sei que essa palavra veio do Senhor.
mas eu já caminhei tanto, Deus. Eu já fiz tanto e eu não enxergo, eu não vejo. E aí Deus fala, olha, continua, não olha para trás, continua olhando para frente, continua acreditando que vai dar certo. E assim a gente precisa fazer, meus irmãos. Pai, nesse momento agora eu oro que essa mesma palavra que me alimentou, que me deu força, que me encorajou, meu Pai, ela também possa ir de encontro ao coração do meu irmão, da minha irmã, possa fazer com que ela venha acreditar, que ele venha acreditar, que não é em vão o que nós, Pai, fizemos até agora, que nós venhamos tirar da nossa cabeça, Deus, que nós venhamos tirar da nossa cabeça, Pai, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que possa nos paralisar, nos fazer querer desistir, mas que nós venhamos permanecer, Pai, fiel à sua promessa, ao propósito, em tudo aquilo que o Senhor quer que nós possamos viver junto com o Senhor. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Espero que essa mensagem tenha falado muito com você e que você venha continuar dando passos de fé na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!